Bom, acho que a gente já pode começar. Paulo, você está aí? Tô por aqui. Beleza. Eu vou só dar alguns recadinhos antes de você realmente começar o seu treinamento para o pessoal aqui, tá bom? Maravilha, fica à vontade. Bom, pessoal, acho que como vocês já sabem, a gente está organizando a CEGEP Solidária. Então, a cada R$ 2 doados, vocês têm direito aí a um número e concorrem a uma bolsa com 3 cursos da Sigma Treinamentos, sendo eles Excel Avançado, Master Power BI e PowerPoint Criativo. Só relembrando, né, que 100% desse dinheiro será doado para a AME, que é uma instituição de Uberaba, ali próxima ao nosso ICTE da faculdade, que ajuda aí, né, pessoas com algum tipo de deficiência. Relembrando também, né, os pagamentos eles serão realizados por Pix, então basta enviar o comprovante para qualquer um da organização, né, da comissão, que a gente já comprova seu pagamento e já você já estará concorrendo, né, a essa bolsa aí com esses 3 cursos. Eu vou estar enviando o Pix aqui no chat, mas também eu vou disponibilizar ele no grupo. Então, basta somente estar realmente enviando o Pix e o comprovante para algum de nós da comissão, que você já estará aí concorrendo, né, a 3 cursos da Sigmas Treinamento. Só relembrando também que esse controle, né, e a transparência dessas doações, elas estão em uma planilha, e essa planilha, né, ela está disponibilizada aí no link da nossa bio do Instagram, @CEGEPUFTM. A gente vai ter 10 minutos de tolerância para atrasos, então o pessoal aí que ainda não entrou, né, a gente vai aguardar até 12h10, a partir desse momento a gente não vai citar mais ninguém na chamada, e para obter o certificado, né, é necessário estar presente aí em 75%, né, em pelo menos 75% do tempo do minicurso. No mais é isso. Seja bem-vindo, Paulo. Pode ficar à vontade aí agora para ministrar o seu minicurso, que eu tenho certeza que vai ser bastante conteúdo aí, que vai vir bastante conteúdo pela frente. Maravilha, Jeter. Obrigado aí, cara. Já quero agradecer aí pelo convite. Espero contribuir bastante aí com todos. Quero saudar aqui todo mundo que entrou: a Bruna, Bruno, Caio, Fernanda, Frederico, Gabriela, Isabela, João, Laura, Maria Eduarda, Pamela, Rafael, Rebeca, Sofia e Vitor. Pelo menos eu acho que falei todos aqui, tá? É um prazer. Eu acho que dá para o pessoal interagir no chat, né, Jeter? Sim. Então, Você quer assim, que, à medida que vai surgindo dúvidas, o pessoal já vai mandando? Ou você quer reservar um tempinho no final? pode ser. É até às 16, né? Isso. Ah, dá para a gente falar bastante coisa aí, tá Não, bom? perfeito. Então, pessoal, fazer uma breve apresentação. Me chamo Paulo Macedo, sou do Rio de Janeiro, falo aqui do interior do Rio de Janeiro, cidade de Itatiaia. Eu sou comunicador há 10 anos, né? Trabalhei na área comercial por muito tempo, vendas, depois fiz faculdade de marketing. Na faculdade de marketing conheci o mercado digital, ali pelos idos de 2012, 2013. Comecei a fazer alguma coisa já no mercado digital. E em 2014, oficialmente, né, parei de fazer outras coisas, outras atividades para ficar só trabalhando com isso. Então, essa vibe de home office, de trabalhar com computador, internet, já é um contexto comum na minha vida desde esse tempo, né? Desde 2014. Bom, nesse tempo eu publiquei 8 livros, são 6 livros técnicos, né? Livros de não ficção, 2 livros de ficção. 2 livros especificamente são sobre o tema que nós vamos estudar hoje, copywriting. Né? Esse aqui é o volume 2, tem o vermelhinho, de capa vermelha, que é o volume 1. Né? Desses 8 livros, 4 são best-sellers. E eu tenho algumas iniciativas de educação relacionadas ao marketing e ao copyright. Né? Então, assim, mais de 6 mil pessoas já passaram pelos meus treinamentos, né, online e também presenciais. E é uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Espero poder contribuir bastante. E desejo que vocês fiquem à vontade para interagir comigo aí no chat, para fazer perguntas, para colocar informações, observações, o que vocês quiserem, tá bom? Eu costumo fazer as aulas de forma bem dinâmica e leve, né? Pelo menos procuro fazer
né? E espero que ninguém durma aí, tá bom? Só me confirmem, por favor, todos são alunos do curso de engenharia, é isso mesmo, Jeter? Isso. Não era um critério obrigatório, mas a maioria aqui é aluno de engenharia e também da UFTM, né, de Uberaba. Ah, legal, legal. Alguém aqui, se quiser, né, me posicionar no chat, já conhece essa área, copywriting? Já ouviu falar, já estudou, ou já estudou alguma coisa relacionada a isso? Ou é um tema novo para todos vocês? É bom saber isso só para a gente... Ah, legal. A Rebeca falando que já ouviu, mas nunca estudou. A Gabriela disse que já conhece, né? Mas alguém que já conhece, já ouviu falar? Ah, legal. Isabela falou que já ouviu falar também. Rafael, tema novo. Maria falou que já ouviu também. Legal. Legal. Bom, pessoal, olha só. O Jeter falou também. Conheço na teoria. Legal. Esse tema é um dos temas quentes, né, do mercado digital. Em 2018, nós tivemos um boom relacionado ao copywriting. As pessoas começaram a falar muito nisso. A gente viu uma curva de buscas, né, no Google. Muitos perfis, blogs relacionados ao assunto surgiram e etc. Inclusive, o primeiro livro, né, da minha dupla ali relacionado ao copywriting é de 2018, né? Escrevi em 2018. Nessa época que eu comecei a me posicionar como um copywriter. E hoje essa é uma das áreas mais disputadas no mercado digital, né? Fora dele também, mas principalmente dentro do contexto do marketing digital, que a gente chama, né, dos negócios online e por aí vai, né? Não só na área de e-commerce, mas a área de infoprodutos, né? A área de construção de cursos, de lançamentos de produtos. Mas tem uma coisa interessante, tá? Esse não é um tema novo. Dentro desse contexto de internet, aqui no Brasil, há 10, 11 anos que já se fala em copyright, mas poucas pessoas conheciam sobre isso, né? Agora, algo revelador, tá? O copyright ele é uma área com mais de 100 anos de criação, né? Se a gente pegar a origem da coisa, a gente chega até no tempo das cavernas, né? As pinturas rupestres já tinham ali algum quê de comunicação, que é um embrião do que a gente conhece como copywriting. Mas, por exemplo, no meu livro eu cito que lá na antiguidade a gente já viu algumas tabuletas, né? Alguns tipos de publicidades bem arcaicas, bem antigas, anunciando jogos, anunciando encontros, né? Lá na antiguidade. Na Idade Média, a gente já tem ali alguns panfletos religiosos sendo construídos. Depois da construção da imprensa, por Gutenberg, né, que a propaganda ela começou a se desenvolver, né, de uma forma bem, bem primitiva ainda, né? E aí, chegando lá no século XIX, nos Estados Unidos, a gente já tem, isso depois da Revolução Industrial, e enfim, né, de algumas evoluções, a gente já tem muitas empresas e profissionais fazendo o que a gente chama de mala direta, né? Um envio de propaganda diretamente para as pessoas para que elas comprassem algum tipo de produto, né? E o copyright ele já estava presente ali naquela época, né? Com o desenvolvimento das agências de publicidade, as empresas entenderam que precisavam de redatores para escrever os seus anúncios, etc., né? E também no meu livro eu cito um cara chamado John Emery Powers, que foi o primeiro redator da história a trabalhar em tempo integral. As empresas contratavam ele para escrever os seus anúncios, né? E ele era um cara super criativo, escrevia alguns anúncios bem fora da caixa na época, fez com que uma empresa, por exemplo, esgotasse o seu estoque de tecidos por conta de um anúncio, né? E um detalhe, esses tecidos eram tecidos que estavam apodrecendo no depósito da empresa. E aí chamaram ele e falaram, olha, cara, a gente precisa se livrar disso aqui. E aí ele escreveu um anúncio assim, nós temos muitos tecidos podres dos quais queremos nos livrar, né? Vem aqui até a nossa loja até o meio-dia de amanhã e você pode comprar esses tecidos aí por preços em conta e etc., né? E ele conseguiu esgotar de um dia para o outro. Então, assim, a gente já tem lá no século XIX alguns casos como esse. No começo do século XX aparece um cara chamado Claude Hopkins, que é um dos mais importantes copywriters da história, e ele é chamado de o avô dos copywriters,
por conta de ter desenvolvido muitas técnicas que nós utilizamos ainda hoje nesse contexto nosso, né? O contexto do digital, do TikTok, dos vídeos, enfim. Claude Hopkins, ele é autor de um livro muito famoso chamado Scientific Advertising, né? Ou A Ciência da Publicidade. Também já foi traduzido no Brasil como A Ciência da Propaganda. E ele já falava de muitas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui agora no próximo slide, para que vocês se situem sobre o que é copyright, tá? Então, assim, uma coisa que é bem básica, o copyright ele se desenvolveu dentro do contexto do marketing e da publicidade, né? Da propaganda, do marketing direto. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas as técnicas que foram desenvolvidas dentro dessa área podem ser usadas em qualquer outro tipo de comunicação, tá? Eu tenho reunidos vários artigos de homens e mulheres do setor corporativo, dos negócios, que citam a importância de saber se comunicar bem, né, através da escrita. E quando eu digo escrever bem, não quero dizer que você precisa se tornar um próximo Machado de Assis, mas, né, aprender a desenvolver ideias através da sua escrita. Até porque, se a gente for observar, mesmo hoje, com o advento dos vídeos, dos áudios, né, a gente teve aí recentemente um boom do Clubhouse, né, as pessoas se comunicando por áudios. A gente tem hoje, dentro do nosso contexto diário, áudios de WhatsApp, né, inclusive tem aí uma nova atualização em que a gente pode, como é que se fala? Acelerar os áudios, etc. E a gente tem aí, né, o boom dos vídeos também. YouTube, depois agora o Instagram e mais recentemente o TikTok e outros aplicativos semelhantes. Ainda assim, né, a escrita é uma das áreas mais importantes. Porque se a gente pegar, por exemplo, os maiores canais do YouTube, a gente vai ver que esses canais têm roteiristas por trás deles, né? E os roteiristas, claro, escrevem. Se a gente pegar as maiores campanhas de publicidade dentro e fora da internet ainda hoje, é necessário que se escreva bons roteiros. Se a gente pega os principais filmes e séries da Netflix, né, e eu sou fascinado por assistir filmes, a gente vai ver que a escrita está por trás daquilo ali, né? A pessoa tem que sentar ali diante do seu computador, pensar nas ideias, os grandes romances, né? Os Harry Potters da vida, né? Então, assim, a escrita ela é uma das mais sofisticadas áreas de comunicação de todo mundo, de todos os tempos, e vai continuar assim, né? O John Carlton, que é um dos maiores copywriters da história, né? Uma lenda viva, ele está vivo. Ele diz o seguinte, né? A copyright não mudou desde que as pessoas aprenderam a escrever, né? Desde que as pessoas aprenderam a escrever e a vender, o copywriting ele está por aí, né? E vai ser assim para sempre, né? É claro que eu dei aqui uma variada, né? Não necessariamente falo dessa forma, mas é só para vocês entenderem. Bem, feita essa contextualização, vou mostrar aqui alguns slides para vocês. Deixa eu só carregar aqui. Só um minuto. Deixa eu só me situar aqui. Espera aí. Maravilha. Tá aparecendo certinho para vocês aí? Tá sim. Tá sim. Certinho. Beleza. Deixa eu só achar minha aba aqui que eu saí dela. Tá em tela cheia, né? Eu não consigo visualizar aqui. Ainda não. Acho que você precisa apertar aquela parte ali do apresentar no Canva, que aí eu acho que vai ficar em tela cheia. Aqui no próprio Meet? Não, no Canva mesmo, onde você tá. Tá. Agora foi, né? Opa, agora foi. Maravilha. Então vamos seguir. Eu quero começar, né, nesse mini curso falando dos fundamentos. Eu já dei aqui um cenário, um panorama para vocês.
Mas aqui, ó, inclusive eu tinha até esquecido que eu tinha colocado aqui, agora eu vou ler certinho para vocês o que o John Corton escreveu. Copyright não mudou desde que as pessoas aprenderam a escrever. As pessoas têm vendido desde o início dos tempos. Copywriting é venda por escrito. Enquanto houver venda a ser feita, haverá copywriting. E não há melhor coisa que isso. Sempre foi e sempre será assim. E eu quero responder algumas perguntas com vocês aqui nesse slide, nessa apresentação. A primeira delas é o que é copywriting, né? O que é essa ciência, essa arte, essa forma de se comunicar? De onde veio isso? Né? Quem são os seus criadores? Por que é tão cobiçado? E o que não é copywriting? Né? Eu também vou dar um cenário para vocês sobre isso. Qual é a diferença de copy para outras coisas? O que não fazer em copywriting? E por aí vai. Né? Eu quero começar fazendo uma analogia da casa, né? A gente tem essa casa aí, me lembra aquelas casas americanas, né? Aquele padrão americano. Eu acho bem estiloso esse estilo de casa. Né? E eu poderia representar qualquer outro tipo de casa aí, ou até mesmo um prédio, né? Para trazer essa ideia. Que é o seguinte, a gente não consegue construir essa casa pelo telhado. Pelo menos para vocês aí que são das áreas técnicas, né? Das áreas exatas, eu não sei, de repente podem ter desenvolvido algum dispositivo aí, mas o normal é que a gente construa a casa pelos fundamentos. Né? A gente precisa cavar ali os buracos, criar os alicerces, preparar o terreno antes disso, ter uma planta, né? Ou seja, não dá para pular essas etapas. E depois que você estabelece o alicerce, você começa a construir as colunas, depois as paredes, etc., até chegar lá no telhado. Né? Com copywriting é a mesma coisa. Quem participa dos meus treinamentos ou lê os meus livros sabe que eu dou bastante ênfase com relação a isso. E por que eu vou passar pelos fundamentos antes da gente entrar numa parte um pouco mais prática, que eu estou com um arquivo aqui que eu vou mostrar para vocês um pouquinho de prática relacionada ao copywriting daqui a pouco, que é o seguinte, se a gente não construir a base, a gente não consegue estabelecer o que é copywriting na prática. Tá? Então, a gente precisa compreender o que é de fato, o que está por trás disso, né? Ou seja, a gente precisa construir essa casa justamente pelos alicerces, né? Então vamos lá, você sabe de onde eu vim, como eu falei para você aí, eu acabei antecipando, né? Eu sempre estive por aí, copywriting respondendo, né? Em tabuletas na antiguidade, panfletos na Idade Média, se bobear tem pinturas nas cavernas, né? E fui ficando. Depois da criação da imprensa, da Revolução Industrial e da criação da publicidade, eu comecei a ser indispensável. Né? Depois eu vou corrigir a palavrinha ali. E a gente chega ao termo copywriting. Os antepassados de língua inglesa utilizavam o termo copy remetendo a original. Talvez isso aqui seja uma curiosidade para vocês, como foi para mim a primeira vez que eu me deparei com isso. Né? Porque hoje, quando a gente lê copy, a gente remete a cópia. Né? Mas se a gente pegar lá, né, na origem do inglês arcaico, a gente entende que copy era para indicar original, né, e não cópia. E numa interpretação moderna, copywriter, que é o profissional, né, ele se torna o escritor de originais. E copywriting, original. Né? No caso, se a gente for destrinchar esse termo, copywriting, seria escrevendo cópia, alguma coisa assim, mas o copywriting, ele é remetido com original. Né? Isso aqui é interessante. Até no nosso mercado a gente brinca, né, com quem gosta de plagiar os outros. Tem bastante gente que gosta de copiar coisas prontas, né? E a gente fala, cópia não é cópia. Então você vai criar um original, uma comunicação original, seja dentro do contexto de marketing e publicidade, outro tipo de comunicação corporativa, enfim. E uma outra coisa interessante é que existem dois tipos de copy, ou duas escolas de copyright. Eu gosto de chamar de escolas. Né? Se a gente for lá nos Estados Unidos, no contexto lá da comunicação, do marketing, da publicidade, e falar de copywriting, as pessoas podem ter duas visões diferentes sobre isso. O copywriter, ele é o redator, né? É como se fosse o nosso redator aqui. Mas existe uma diferença, que é o contexto que ele atua. Uma das primeiras escolas do copywriting é o copywriting publicitário. E ele tem uma pegada mais soft, mais voltada à percepção, preferência de marca. Né? E ele é muito ligado ao branding.
E aqui eu quero fazer uma narrativa rapidinho, né? Quando eu tinha lá entre 12 e 13 anos, né? Na época a gente ainda não utilizava a internet como utilizamos hoje, né? A gente está falando aí de começo dos anos 2000, eu não sou tão velho assim como parece. E eu lembro de ficar na sala assistindo ou futebol, né? Ou novela, ou qualquer programação de TV aberta com os meus pais. E aí apareciam aqueles comerciais de TV, de cerveja, comerciais de carros, etc., né, na TV. E eu lembro que, em vez de ficar chateado porque estava quebrando, né, interrompendo a programação, né, que geralmente era esse tipo de pegada, né, a gente não pedia para ver aqueles comerciais, eles apareciam ali nos intervalos do nosso programa preferido e a gente era obrigado a assistir ou mudar de canal, né? Mas eu não ficava chateado, pelo contrário, eu gostava. E quanto mais criativo era aquele comercial, mais eu ficava fascinado. E eu lembro que já naquela idade eu falava assim, um dia pode ser que eu trabalhe com isso, né? Quero me tornar um publicitário e escrever esses roteiros aí de anúncios criativos e etc. Esse é o copywriting publicitário, né? De criar aqueles anúncios bem legais e criativos para gerar uma percepção de marca, uma preferência, para que quando você vá lá para o ponto de venda, você escolha uma marca em detrimento da outra, né? Você escolhe o sabão em pó Omo e não Minerva, nem sei se existe Minerva, né? Você escolhe a Heineken e não a Skol, né? Então, assim, esse tipo de copy, ele tem a intenção de fazer com que você crie uma preferência de marca, né? A gente tem a Coca-Cola aí com seus anúncios bem criativos, né? Principalmente na época de Natal, enfim. O segundo tipo de copy, ou a segunda escola de copywriting, é o copywriting de resposta direta, ou do inglês Direct Response, né? Que a gente pode traduzir como marketing direto ou marketing de resposta direta. Esse já tem uma pegada mais hard, mais voltada à conversão de vendas. E ele é muito ligado a ofertas e dados mensuráveis, ou seja, você faz ações, campanhas que podem ser medidas, né? E você não demora muito tempo para falar do produto, né? Esse segundo tipo de copy é o que eu me especializei, né? Então, hoje as empresas me contratam para que eu faça campanhas de vendas voltadas para elas, né, que tem essa pegada mais hard, de fazer ofertas diretas e fazer com que a pessoa ela tome uma decisão de compra mais urgentemente, né? Não tem essa construção de brand com quanto os dois podem andar juntos. Sempre que eu faço essa explicação, eu abro esse parêntese. Você não precisa aderir um e rejeitar o outro. Você pode simplesmente utilizá-los, né, utilizar os dois dentro de uma estratégia macro de marketing, né, ou de uma comunicação, de uma campanha, de uma ação, né, e tá tudo bem. Eles não precisam brigar, tá bom? Dito isso, né, eu quero entrar um pouquinho mais no conceito de copy. Copywriting é o método de escrita usado para desenvolver comunicações persuasivas. Isso, inclusive, estava lá na descrição desse mini curso, né? Neles são utilizadas estruturas e palavras que visam levar um público-alvo a uma tomada de decisão, como, por exemplo, a compra de um produto. Esse método pode ser usado em diversos meios e canais para compor variados tipos de textos, sejam eles mensagens institucionais, publicitárias ou de vendas. Aprendendo a usá-lo com eficácia, é possível fazer de um leitor um cliente. O copywriter é o profissional que cria textos para os mais diversos segmentos. A profissão costuma gerar excelentes retornos financeiros e o especialista pode escrever comunicações poderosas para si próprio ou prestar serviços para outras pessoas ou empresas, tá? Claro que aqui eu estou contextualizando com as vendas, novamente, mas lembrando que o que está por trás disso aqui, e daqui a pouquinho eu vou falar de qual é a matéria-prima do copy, você pode utilizar em qualquer segmento, em qualquer área, né? Vou abrir um caso de sucesso com vocês que não tem a ver com vendas de produtos especificamente, né? Eu falei sobre isso umas 3 vezes, então sintam-se privilegiados, né? Abertamente, assim. Né? O meu filho mais velho, ele é adotado, né? E a gente adotou ele quando ele tinha 4 anos de idade. Só que, assim, não foi uma adoção comum, né? E a gente teve algumas implicações jurídicas. E chegou um determinado momento em que o Conselho Tutelar da nossa cidade, né, começou a jogar contra nós, né, entendendo na cabeça deles de que nós
não éramos as melhores pessoas para ficar com a criança, né? Tudo isso porque uma outra família tinha feito a cabeça lá do pessoal e etc. Né? Então, a gente estava ganhando, a gente estava em desvantagem jurídica e a ponto de perder, né, o nosso filho. O que aconteceu é que eu decidi escrever um e-mail para o conselheiro tutelar, usando as técnicas que eu aprendi com o copywriting, né, para que ele entendesse o meu lado, para que eu conseguisse mostrar para ele de que ele estava enganado, né, com relação àquilo. O que aconteceu foi que eu enviei o e-mail e 2 minutos depois ele me respondeu, me dando o telefone dele, falando para eu ligar para ele. Né? E aí, quando aconteceu isso, eu liguei e ele, na mesma hora, falou para eu ir até lá o escritório do Conselho Tutelar e conversar com ele. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me falou, cara, eu estava enganado, eu te peço desculpas e agora eu vou começar a brigar com vocês para que... brigar junto com vocês, né? No caso, lutar junto com vocês, ao lado de vocês, para que vocês ganhem vantagem jurídica com relação a isso. Né? Então, assim, de longe, essa é uma das maiores conquistas que eu já tive como copywriter, porque é algo impagável. Né? Então, assim, todos os casos de sucesso financeiros que eu já tive com relação ao copywriting, que eu já ajudei clientes a fazer, não chega nem perto disso. Então, me veio isso aqui agora para passar para vocês, né, para que vocês fiquem cientes que o que está por trás do copywriting pode ajudar vocês a conseguirem diversos tipos de coisas na vida, não só necessariamente vender produtos ou serviços, ou mesmo se comunicar bem. Né? Bem, vamos lá. Quem é o copywriter? O copywriter precisa, antes de tudo, ser vendedor. Não existe um bom copywriter que não compreenda o básico de como funciona a psicologia da venda. O especialista em copy é o profissional que tem mais do que informações sobre o produto. Ele entende o que o cliente está pensando, ou o leitor está pensando. Né? Você pode colocar aí dentro de outros contextos. E aí você pode perguntar, isso é para mim? Eu sou um engenheiro, Paulo. Estou aqui fazendo esse curso legal, é uma área que está aí em voga, está em alta, mas será que isso é para mim? Eu vou utilizar isso? E aí eu respondo para você. Qualquer especialista que esteja disposto pode dominar o copywriting. Investidores, empresários e empreendedores, profissionais liberais autônomos e prestadores de serviços, estrategistas, criadores de produtos e profissionais de marketing, jornalistas, assessores de imprensa e editores, escritores, professores e oradores, publicitários, redatores e profissionais criativos, entre outros. Terminando a faculdade, se você quiser arrumar um bom emprego, o copywriting pode te ajudar. Há alguns anos, um primo meu tinha acabado de se formar na área de logística e estava com dificuldade de arrumar um emprego. Eu falei, aí ele me chamou e falou, cara, existe algum tipo de coisa que a gente pode fazer para facilitar esse processo? Eu falei, cara, faz o seguinte, faz um resumo do seu currículo para mim e eu vou escrever, né, o seu currículo e uma carta de vendas vendendo a si mesmo para as empresas que vão te contratar. Aí ele foi, me passou as informações, uma semana depois eu mandei o currículo para ele e ele enviou para várias empresas, né, junto do e-mail, e uma delas contratou ele. Né? Então, assim, a utilização de uma boa comunicação, uma comunicação persuasiva, ela vai te ajudar a conseguir um emprego, se você quiser, ou se você quiser, depois que terminar a faculdade, construir algum empreendimento seu, né? Ter alguma iniciativa privada, né? Construir alguma iniciativa privada. Essa comunicação, esse tipo de linguagem também vai te auxiliar. O que pode ser feito com isso? Tudo que estabelece uma comunicação entre pessoas e que tenha como objetivo uma ação do leitor-alvo no final pode se valer do copyright. Textos de anúncios, scripts comerciais, mala direta, cartas e vídeos de vendas, e-mails e autoresponders, catálogos de vendas, menus de restaurante, fachadas, outdoors e comunicação de rua, boletins informativos, artigos para revistas, blogs e mídia impressa, vídeos de lançamento, lançamentos relâmpago e etc. Em resumo, a tarefa do profissional de copy é escrever para vender ideias, produtos ou serviços, usando a ferramenta mágica chamada copyright. Um bom domínio de persuasão, alta habilidade em escrita e controle sobre inúmeros processos de comunicação e vendas tornam o copywriter único. Reparem que o único negrito
desse slide que aparece para vocês é domínio de persuasão. E aqui a gente chega a um ponto interessante desta aula. Que história é essa de persuasão, Paulo? Bom, a persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. E aí a gente entra também com a definição do copyright. O copy, texto, é pensado em seu caráter persuasivo, utilizando gatilhos para despertar interesse no leitor, com o objetivo de gerar conversões e vendas. Repare como se entrelaça, né? Uma estratégia de comunicação, usar recursos emocionais, né? Aí a gente fala ali do copy, pensar em seu caráter persuasivo, utilizando gatilhos ou técnicas ou palavras para despertar interesse, com o objetivo de gerar conversões e vendas. Portanto, entendemos que a persuasão é a matéria-prima do copywriting. Sem ele, o copy passa a ser apenas um tipo de redação não tão poderoso como poderia ser. E eu já digo para você o seguinte, se por um acaso você chegou aqui nessa aula, né, no dia 2 de outubro, nessa tarde, né, pelo menos aqui está um tempo meio nublado, não sei onde você está, para ouvir esse carequinha que está aqui do outro lado falando com você. E se por algum motivo você, até mesmo de forma inconsciente ou no modo subconsciente, você acredita que a persuasão é algo negativo, eu quero aqui, né, em 1 minuto, exorcizar essa crença limitante de você. Se você me permitir, é claro, né? A persuasão ela é muito facilmente confundida com manipulação ou enganação, mas não é a mesma coisa. Tá? A persuasão pode ser aplicada, ela pode ser colocada em prática de forma 100% honesta e ética. Tá? E a grande diferença de quem manipula para quem persuade é a intenção, porque às vezes os recursos são os mesmos, tá? As técnicas são as mesmas, etc. Para os meus alunos de vendas, o que eu digo para eles, se vocês quiserem jogar por terra toda a crença limitante que vocês tiverem com relação à persuasão, comecem pelo seguinte, tenham um bom produto. Se você tiver uma solução nas mãos, você consegue jogar tudo isso por terra. Por quê? Porque você identifica que tem um público que tem um problema. Por exemplo, pessoas com problemas no relacionamento conjugal, ou sei lá, com o noivo ou a noiva, enfim. Essa pessoa tem um problema e ela precisa resolver esse problema, senão ela pode ver aquele relacionamento que ela construiu com tanto carinho, aquela pessoa que ela ama, ir embora. E aí você, de repente, tem uma experiência para passar para ela e decide escrever um livro. Olha só que interessante. A pessoa tem um problema, você tem a solução. Nada melhor do que usar as melhores técnicas, os melhores recursos para fazer essa solução chegar até essa pessoa, ou essa pessoa ser atraída pela sua solução. Tá? Então, assim, a persuasão ela vai te ajudar a fazer isso da melhor forma. Né? E eu costumo dizer também que a persuasão ela eu chamo ela de o poder invisível. Porque nós estamos o tempo todo, desde a hora que acordamos, a hora que dormimos, se bobear até enquanto estamos dormindo, sendo influenciados por pessoas, ideias, coisas. Né? Nós nos auto-influenciamos através da nossa maneira de ver o mundo, das coisas que a gente absorve. Né? Mas, enfim, a religião, a propaganda, a política, as redes sociais, seu ciclo de amizades, seus professores, seus pais, seus amigos. Cara, todo mundo te influencia de alguma forma e você também influencia as pessoas que estão à sua volta. A grande diferença de profissionais como nós, os profissionais de marketing, os copywriters, é que nós aprendemos a usar a persuasão de modo intencional. E eu sempre trago essa palavra, intencionalidade. A gente só sabe o que a gente está fazendo, né? Diferente das pessoas que fazem de maneira amadora, né? E de maneira inconsciente. Tá? E uma coisa interessante para quem é cringe, igual a mim, né? Eu sou fascinado no seriado Chaves, né? Você pode me julgar aí. Gosto muito daquele humor pastelão lá do Chaves, né? Eu cresci assistindo. E se você também assistiu, em algum momento, e se você lembra, o Chaves ele tem um personagem chamado o Carteiro Jaiminho, né? E o jargão desse carteiro
é que eu quero evitar a fadiga. Ele vive falando isso, é preguiçoso, nem mesmo tirar as cartas de dentro da bolsa ele quer para entregar às pessoas, porque, né, ele quer evitar a fadiga. E o nosso cérebro, ele é um tipo de carteiro Jaimin. Tá? Isso sem exceção. Tanto o meu, que estou dando essa aula para você, quanto todos vocês que estão aí, nós temos um sistema muito... é a mesma configuração. Né? E o nosso cérebro, ele tem uma pequena parte da nossa massa corporal, mas ele é responsável pela maior produção de energia do nosso corpo. Tá? Por causa disso, né, a pessoa que... o ser, né, que planejou o cérebro, para quem acredita, né, em criacionismo, ou a evolução fez com que esse cérebro se tornasse um dispositivo inteligente. O que acontece é que se a gente fosse tomar todas as decisões que tomamos durante o dia de modo racional, de modo lógico, né, nós não teríamos energia para fazer praticamente nada. A gente ia viver querendo dormir e caindo, né, entregando os pontos. Por isso, o nosso cérebro ele age de maneira automática na maior parte do tempo. Você deve lembrar que, talvez, né, você saiba disso, que caras como Steve Jobs, por exemplo, usavam sempre o mesmo tipo de roupa para não tomar decisões na hora de escolher as roupas. O Mark Zuckerberg, né, tem um hábito semelhante, por isso que ele parece que está sempre com a mesma roupa. Mesmo padrão de roupa, por quê? Né? Acordou de manhã, fez lá a sua rotina, abriu o guarda-roupa, né, e pegou ali a roupa de maneira fácil, não precisa ficar escolhendo. Né? Eu, particularmente, detesto ficar escolhendo roupa para sair. Né? Hoje eu estou variando mais, porque minha esposa me cobra, mas se eu pudesse, só usava camiseta preta, calça jeans e botas marrons. Mas para não ficar tão comum e tão repetitivo assim, hoje em dia eu estou variando ali. Mas por que isso acontece? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem como que funciona o nosso cérebro. E aí, Paulo, por que você está dando essa volta? Por que você está falando disso? O que tem a ver carteiro Jaimin com Steve Jobs, com esse hábito do Zuckerberg? Que é o seguinte, que a persuasão, ela nada mais é do que fazer com que o cérebro ajude a pessoa a tomar decisões mais facilmente, né, sem ficar raciocinando sobre tudo. Então, quando você ouvir falar daqui para frente em gatilhos mentais ou estímulos mentais, dentro desse contexto do copywriting e do marketing, lembre-se disso, que é nada mais do que você criar comunicações que facilitem a tomada de decisão das pessoas. Tá? Por exemplo, repetição. A publicidade utiliza muito a repetição, né, por conta disso. Tem uma propaganda que hoje ela é considerada tóxica, né? Aquela do compre batom, em que o garotinho ficava na época lá, a criança, né, balançando o batom e compre batom, a vida toda. Uma técnica de repetição. Quanto mais você repete uma informação, mais essa informação parece verdade. Isso se chama efeito ilusório da verdade. Esse é um tipo de gatilho. Né? Então, assim, se você quer fazer com que a sua ideia, o seu produto ou serviço seja mais facilmente aderido pelas pessoas, a repetição é um dos tipos de técnicas de persuasão que a gente utiliza. Tá? Então, era importante falar tudo isso aí para você. E eu gosto sempre de trazer essas definições aí do filósofo Gorgias, né? Um dos considerado um dos criadores do sofisma, né? E ele diz o seguinte, olha só, a persuasão aliada a palavras modela a mente dos homens como quiser. Parece que ele está falando de copy, né? Palavras, persuasão. Então, a persuasão aliada a palavras modela a mente dos homens como quiser. A outra, a arte da persuasão ultrapassa todas as outras e é de muita melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas por submissão espontânea e não por violência. Então, muito interessante, tá? Lembrando que a persuasão ela só acontece quando duas pessoas estão de acordo. Né? Então, o que você faz, na verdade, é usar ferramentas para que a pessoa ela aceite sua ideia mais facilmente. Então, é muito diferente de manipular, enganar e mesmo de violentar alguém. Tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. A gente fez 40 minutos aí de apresentação. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou entrar já na outra aula, porque nessa aula já tem os exemplos.
E aí depois a gente dá uma pausinha aí para responder perguntas e depois entramos na parte mais prática. Tá aparecendo para vocês aí elementos do copywriting? Tá sim. Beleza. Então, recapitulando, falamos aí dos fundamentos do copy, de onde ele veio, o que ele é, né, qual é a sua matéria-prima, como que você pode utilizar, né, ali os recursos, o que você pode fazer com copywriting. Falei da persuasão, né, da importância de saber que por trás do texto de copy, por trás de todo copy existe a persuasão, que não há pecado nenhum de fazer isso, né, simplesmente se você tiver uma intenção boa, né, e tiver uma solução para entregar para alguém. E agora eu quero mostrar para vocês quais são os elementos do copywriting. Tá? Já faço a questão de explicar que eu vou te mostrar só alguns elementos, porque existem muitos, né? E aí ficaria inviável da gente passar tudo isso em 2 horas, né? Então eu quero apresentar os principais para que você já consiga, depois desse mini curso, já construir aí as comunicações que você precisar com esses elementos. Bom, o Eugene Schwartz, que também foi um grande gênio do copywriting, né? Esse já não está mais entre nós, era, se eu não me engano, americano também. Ele tem esse pensamento, né, que eu sempre trago quando eu lembro, que é: o copy não é escrito, o copy é montado. Apesar de dizermos comumente, né, que vamos escrever um copy, escrever uma peça de copy, né, que copywriting remete à redação, esse pensamento de que o copy ele não é escrito, mas montado, ele nos ajuda a entender como que a gente planeja cada bloco da nossa comunicação. Isso vai ficar claro aqui no decorrer desses slides. E dessa vez eu vou responder algumas perguntas como: quais são os elementos do copy? De que ingredientes precisamos para criar um copy, um bom copy? Né? Como amarrar esses elementos? Devo usar todos eles juntos sempre ou posso brincar na hora de criar? Né? Então essas são algumas perguntas que pretendemos responder aqui. Essa página que aparece para vocês, né, é uma página que a gente chama de página de captura ou página de cadastro, né, de uma empresa americana e etc. Né, e eu não vou ler essa frase aí que está na foto dessa moça em inglês para não passar vergonha, né, mas é mais ou menos assim, né? Como fazer ou faça 35 horas dirigindo seu carro. Né? Esse elemento que aparece em destaque para você aí, junto com a foto dessa moça bonita, é o que a gente chama de headline. Né? Talvez seja um termo conhecido de vocês. Né? E uma headline ou manchete é um título de uma notícia num jornal ou revista, escrito com letras grandes e muitas vezes na primeira página, né, no caso do jornal. O termo também é usado no marketing e na publicidade para indicar um título chamativo, persuasivo e impactante. Tá? Esse é um dos primeiros elementos, um dos elementos mais importantes quando a gente está falando de copywriting. Né? E por que você deve dedicar tempo para aprender a criar headlines excelentes? Primeiro, porque o título é a primeira conexão com os leitores. Se você falha com o título, acaba falhando com todo o restante. E se você vende através do título, faz o leitor percorrer meio caminho até a compra. Falando de compra, né? Então, é muito importante que você, se você quiser realmente dominar essa habilidade de ouro chamada copywriting, que você se dedique a aprender a criar boas headlines. O Claude Hopkins, que eu citei aqui no começo da aula, no começo da transmissão, ele dizia que, às vezes, uma simples mudança no título, na headline, faz uma diferença de 1:9, né, em vendas. Ou seja, a pessoa vende 9 vezes mais, sem nenhuma outra mudança no texto, apenas mudando o título. Né? O David Ogilvy, que foi um dos grandes mestres da era de ouro da publicidade, era também um copywriter, ele dizia que se você não vende nada através do título, você joga 80%
fora, né? Você joga fora 80% do dinheiro do cliente. No caso dele, que era um publicitário que as empresas chamavam para criar as comunicações, né? Então, o título ele é realmente muito importante. Provavelmente você já comprou algum anúncio por causa do título sem saber. Provavelmente você já abriu um e-mail porque o assunto do e-mail, que é também uma espécie de headline, te chamou a atenção em meio a tantos outros e-mails, né? Então, isso mostra a importância de uma boa headline. Vamos em frente. Então, esse é o primeiro elemento, né? A headline. O segundo elemento do copywriting é o que a gente chama de lead. Tá? Dentro do marketing, o lead ele pode ter duas definições. A primeira delas é um contato qualificado. Quando a pessoa fala assim, vou gerar lead, quer dizer que ela está captando contatos de pessoas. Mas no caso da redação em si, de copywriting, né, o lead ele é uma introdução. E esse termo ele foi herdado do jornalismo, e sendo a primeira parte de uma notícia, né? Geralmente é o primeiro parágrafo posto em destaque que fornece ao leitor uma informação básica sobre o conteúdo a seguir. A expressão tem, entre outras, a definição de primeiro, guia ou o que vem à frente. Tá? Então, quando você cai numa página, ou até mesmo num e-mail, ou numa outra comunicação, as primeiras linhas que aparecem para você são, após a headline, no caso, são chamados de leads. Tá? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês, para ficar mais dinâmico. Só um minutinho. Aparece uma página aí amarela, azul, página de um livro? Ainda não. Tá, deixa eu me situar aqui, então. E agora? Agora sim. Beleza. Isso que vocês estão vendo aí é um copy que eu escrevi para um dos meus clientes, né, a Citadel Editora, para vender esse livro aí, Atitude Mental Positiva, né, do Napoleão Hill, um escritor bem famoso, né, do século XX, inclusive gosto bastante dele. E eu fiz todo o trabalho de pesquisa, de planejamento para produzir esse copy, para que essa página fosse colocada no ar e esse livro fosse vendido mais facilmente, né? Esse título que aparece para vocês é a headline, né? A história real de um deficiente físico que ficou milionário vendendo salsichas, né? Veja como esse homem, em cima de uma cama, descobriu o segredo para alcançar saúde mental, felicidade e riqueza. No caso desse segundo bloquinho, é uma sub-headline, mas a headline é isso aqui, que é o primeiro elemento de um copy, como eu mostrei para vocês. Mais abaixo, aqui depois da primeira quebra, a gente tem essas primeiras palavras aqui, ó. Essa é a história real de um homem que tinha uma boa saúde, trabalhava duro. O nome dele era Milo Jones, um agricultor dedicado que administrava uma pequena fazenda nos Estados Unidos. De algum modo, Milo parecia incapaz de fazer sua fazenda produzir mais do que o básico para ele e sua família. Era apenas o suficiente para comer e sobreviver. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. Milo ficou doente. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas, né? 6 bloquinhos, 6 parágrafos. É o que a gente chama de lead. É a introdução de um copy, né? Vou mostrar outro exemplo. Vocês me digam se vai carregar aí também. Carregou? Carregou. Beleza. Aqui, headline de novo, dessa vez com uma pergunta. Temos aqui, você vê que é o mesmo estilo de página também, no mesmo editora, só é um outro livro. E aqui eu decido contar uma história também. Quando chegou aos Estados Unidos, papapá. Essas primeiras palavras aqui são o que a gente chama de lead, tá? É a introdução do seu copy. Esse é o segundo elemento, né? E para você que vai, de repente, escrever um e-mail para alguém que você precisa persuadir, convencer, as primeiras linhas do seu e-mail. Se você vai escrever um anúncio, as primeiras linhas do seu anúncio. Você vai escrever uma carta, né, para convencer um contratante a te contratar, as primeiras linhas da sua carta. Então, as 100 a 300 primeiras palavras, né, vamos colocar assim como base, é o que a gente chama de lead.
Tá? Agora vem uma coisa importante para vocês. Isso aqui é uma das informações mais fortes desse mini curso. A headline e o lead, ou seja, o seu título e a introdução, né, são os 20% mais importantes do seu copy. Se você conseguir chamar a atenção das pessoas através do seu título e da sua introdução, você consegue alcançar o seu objetivo mais facilmente. Por isso que eu, quando vou fazer um trabalho de copywriting, eu dedico bastante tempo a criar esses dois elementos. Né? No caso desses dois aqui, que eu mostrei para você, atitude mental positiva, quem pensa enriquece, né? Junto com um terceiro copy que eu fiz, eles foram responsáveis por mais de 8 milhões de reais em faturamento para o meu cliente, tá? Em 3 campanhas diferentes. E esses títulos eles foram fundamentais para esse resultado. Só para você ter uma ideia, um terceiro livro chamado Mais Esperto que o Diabo, o meu copy, no nosso copy, a nossa campanha, ajudou essa editora a vender mais de 240 mil exemplares desse livro no ano de 2020, fazendo com que o livro se tornasse o mais vendido do ano em todo o Brasil, desbancando mais de 12 mil títulos que foram lançados, né, nesse período. Então, assim, foi o livro mais vendido durante a pandemia, né? E eu vou até carregar aqui para você. Aparece aí o Mais Esperto que o Diabo? Sim. Apareceu Beleza. sim. Beleza. Então, essa página aqui ela foi responsável por esse resultado, tá? E a headline, junto com o lead, e os anúncios, claro, que nós fizemos, né, para fazer com que as pessoas chegassem nessas páginas, foram responsáveis. Então, é muito importante que vocês, quando forem desenvolver o seu copy, gastem tempo, né, para a criação de bons títulos e boas introduções aí das suas comunicações. Ok? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Acredito que já está aí na tela, né? No copywriting, lead é um elemento fundamental para a funcionalidade do texto, pois expressa a função das linhas iniciais de uma carta, no intuito de atrair e conduzir o leitor aos demais parágrafos. Não se escreve copy sem um bom lead, pois é ele que determina, após a headline, o sucesso da comunicação. Aqui também um exemplo para vocês de uma carta de vendas da área de saúde, vendia, né, um produto em cápsulas e falava sobre o câncer, etc., né? Caro leitor, é inevitável, nas próximas 24 horas você será exposto a pelo menos 3 substâncias químicas responsáveis por boa parte dos casos de câncer do país. Pior, muitas delas você até irá ingerir e não vai perceber. Deixe-me explicar. Pesquisas recentes mostram que há químicos perigosos escondidos em todo lugar. Ou seja, em poucas linhas, né, esse redator, esse copywriter, ele conseguiu resumir o assunto daquela carta de vendas, né, e se tornou um bom lead, né? E essa é uma carta de vendas bem sucedida, aliás. Um outro elemento que eu quero mostrar para vocês é o que a gente chama de bullets, ou marcadores. Nada mais são do que aqueles pontinhos, né, os pontos de balas. Né? E dentro do copywriting, eles são como pontos de fascinação. A gente consegue criar, colocar ali blocos de informação usando esse recurso, né, os pontinhos, para fazer com que as pessoas leiam mais facilmente, né, e sejam mais facilmente persuadidos através dessa informação. Né? Sempre que você tiver algo importante para dizer, você deve colocar nesse formato. Você pode colocar nesse formato, é melhor, né? Já que todos os leitores são mais propensos a ler correndo os olhos sobre o texto. Tá? E aqui eu tenho um exemplo, né, de uma página de vendas de um livro antigo, que foi escrito por um copywriter também, e que na hora de apresentar o conteúdo dos capítulos do livro, ele simplesmente organizou as informações através desses pontinhos, né? E você pode observar que cada pontinho desse é como uma headline, né? Uma frase impactante, né? Como, por exemplo, essa terceira: como conseguir estrelas de cinema e TV para ajudá-lo a vender seus produtos e serviços. Veja a página 21, ou seja, tem um benefício, né? Uma promessa embutida. Isso é muito interessante. A gente gosta de trabalhar bastante esse elemento quando a gente está falando de copywriting. Mais uma vez, um outro exemplo. Inclusive, aqui dentro dessas páginas de livro, a gente tem algumas informações através de bullets. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Né? Nesse caso aqui está com um sinal de
check, né? Mas é mais ou menos a mesma ideia, né? As informações através de pontinhos. Deixa eu ver se aqui no outro tem. Aqui também. É mais ou menos a mesma ideia. Você quebra as informações, organiza as informações através desses pontinhos, ó. Aqui, por exemplo, a parte das perguntas frequentes. Enfim, é assim, um elemento bem simples de usar, mas que funciona muito bem na hora da prática. Outro elemento, no caso de um copy de vendas, é a oferta. Apesar de serem usados como sinônimos em alguns casos, oferta não é o mesmo que produto. É simplesmente aquilo que você oferece na etapa de vendas. Em termos de marketing, é a quantidade de bens que você está disposto a entregar ao seu cliente-alvo dentro ou junto ao seu produto. Quando se trata de turbinar sua oferta, alguns elementos ajudam. O nome do produto envolvente, boa embalagem, preço atrativo, condições especiais, bônus, acessos exclusivos, atendimento e suporte diferenciados e etc. Né? Aqui a gente está falando de um ponto de marketing especificamente. Né? E aqui tem esse print de uma página de vendas minha, onde eu ofereço uma newsletter chamada Money Copy, né? Falo de marketing digital e copywriting, e esse é um dos blocos da oferta onde eu mostro para a pessoa tudo que ela vai receber se ela comprar de mim. Né? Quando você cai aí em algum anúncio, você se depara com várias ofertas aí, né, no seu dia a dia, e tudo que está ali relacionado ao produto, nome do produto, preço, o que você ganha, condição de acesso, tudo isso é chamado de oferta. E quando a gente trabalha esses elementos todos juntos, a gente chama isso, de uma forma legal, né, que fique muito atrativo, a gente chama isso de oferta irresistível. Tá? Outro elemento é o CTA, ou a chamada para ação. Tá? A chamada para ação é uma das características do copywriting. Né? Porque se você precisa fazer com que a pessoa tome uma decisão após a sua comunicação, ou que tome alguma ação, né, após ou durante a sua mensagem, a gente precisa de um call to action, ou chamada para ação. Né? No âmbito digital, ele ocorre quando usamos palavras e frases persuasivas contendo links que levem os usuários a realizar ações como, por exemplo, né, comprar agora. A pessoa clica no botão, né, e vai para um checkout, por exemplo, para finalizar. No caso de um e-mail, você quer que a pessoa visite um link. Você manda um e-mail para ela, no final você faz uma chamada para ela clicar no link. No caso de uma mensagem de, sei lá, de uma página, e você quer que a pessoa ela entre em contato com você pelo WhatsApp. Você pode colocar a chamada para a pessoa entrar em contato com você e etc. Né? Para criar uma chamada poderosa, procure responder. Como você vai fazer com que o leitor siga a chamada para ação que você gostaria, se você não... ficou meio estranho ali, né? Enfim, esquece. Passou na edição aqui. Mas como que você vai fazer com que o leitor siga a chamada para ação que você gostaria que ele realizasse, né? Qual é a decisão que você quer que ele tome após a sua mensagem? E aí você vai pensar nas melhores palavras, né, termos, frases e elementos para fazer com que essa pessoa, esse leitor, tome essa decisão. Tá? Clareza é muito importante. Né? Eu acabei de provar aqui que não fui muito claro. Vamos lá, gente. O que mais a gente tem aqui? Um CTA muito comum aí dentro do contexto digital. Clique aqui, né? É uma chamada para ação. Estou mandando a pessoa clicar num lugar. E para finalizar, fechamento. Tá? Copy, quando a gente está falando de uma construção de copy num todo, a gente precisa também de um bom fechamento. Depois que você apresentou a sua headline, escreveu o seu lead, inseriu elementos contextualizados, né? Como provas, bullets, argumentos, fez sua oferta chamada para ação, é hora de fechar o copy. Aqui não é simplesmente dizer tchau. Esse último, ou um dos últimos blocos, é tão importante quanto os outros, pois se a pessoa passou por tudo e não comprou, aqui você pode convencê-lo. E tem algumas opções de fechamento que você pode utilizar, por exemplo, uma despedida. Né? Nessa despedida, você dá um reforço da promessa, a transformação que você está prometendo ali, né? E um reforço da oferta também, a promoção, os bônus, a garantia, etc. Né? No PS,
né? Ou você pode usar um postscript, o escrito depois, né? Que indica algo que se julga necessário acrescentar a uma carta, uma mensagem após o seu encerramento, né? Depois do fechamento, da assinatura e etc. Né? Ou você pode dar um aviso. Isso aqui pode fazer toda a diferença no seu copy. Alguns especialistas chamam isso de custo de oportunidade. Você destaca quais benefícios seu cliente não irá receber. Esse elemento não irá receber caso não compre. Né? Esse elemento poderá ajudar o leitor a optar por obter a sua oferta. Tá? Então, esses são os elementos básicos assim de um copy que você pode utilizar para construir as suas comunicações persuasivas e, enfim, né? Headline, lead, bullets, mostrei ali, oferta, CTA, chamada para ação e fechamento. Né? O fechamento pode vir antes ou depois da chamada para ação. Né? E quando a gente está construindo uma comunicação de copy, a gente gosta de brincar com esses elementos. Eles não necessariamente podem vir na mesma ordem. Né? Claro, quando a gente está falando de uma página, de um anúncio, a headline ela tem que, né, geralmente, ela aparece ali no topo para chamar a atenção e já avisar a pessoa o que ela vai receber. Mas isso varia muito de peça para peça, de contexto para contexto, e por aí vai. Né? No caso de um e-mail, por exemplo, quem faz a função da headline é o assunto do e-mail, né? Para fazer a pessoa clicar e ler a sua comunicação. E por aí vai. Tá? Agora, eu quero saber de vocês, vocês têm dúvidas, vocês têm observações, alguma coisa que vocês gostariam de pontuar dentro desses 2 slides que eu mostrei para vocês, né? O primeiro ali, fundamentos do copy, o segundo, elementos do copy. Enfim, fiquem à vontade agora, enquanto eu bebo a minha água aqui. Vou até repor minha água, na verdade. Bora lá, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar para o chat, desmutar o microfone também. Acho que a aula foi bem clara. O pessoal está sem dúvidas. Ô, Paulo, porque ninguém tem uma dúvida, eu vou perguntar, né? Que você comentou que você fez uma punhada ali, né, dos principais elementos que envolvem o copywriting. Seria alguns outros, assim, que você poderia dar uma breve descrição, uma explicação breve aí para a gente. Também seriam importantes, assim, na hora de a gente estar fazendo o nosso copy. Então, quando a gente está falando principalmente de copy de vendas, um elemento também que a gente coloca, né, na construção do nosso copy é o que a gente chama de prova. Tá? E essa prova ela pode ser colocada de diversas formas. Por exemplo, num artigo científico, a gente coloca vários outros estudos, né, de outros especialistas. Né? Isso é um tipo de prova. No caso do copy, para a gente provar que aquilo que a gente está mostrando para a pessoa funciona, a gente ou traz a opinião de especialistas, ou matérias jornalísticas, ou estudos, né, dados, tudo isso serve como prova, mas uma prova que a gente utiliza muito, e vocês vão começar a observar daqui para frente, que é depoimentos de pessoas que já utilizaram aquele produto. Se a gente for observar, os marketplaces, né, os e-commerces usam muito isso. Eu, por exemplo, compro muito livro, né? Gosto muito de comprar livro, e para mim é determinante quando eu vejo avaliações positivas sobre aquele livro. Na Amazon, por exemplo, né? Aquilo ali é prova, é o que a gente chama de prova, né? Ou prova social. A gente se sente muito mais seguro para tomar decisões quando alguém está dizendo para a gente que aquilo é bom. Então, se alguém, antes de nós, comprou aquele produto, ou serviço, ou, sei lá, adquiriu, ou aderiu a alguma ideia, né, e aquela pessoa diz, cara, está aprovado, isso fez uma diferença na minha vida, a gente se sente mais seguro para tomar essas decisões. Então, esse é um elemento também que a gente insere, né? Geralmente eu falo sobre prova quando eu vou explicar sobre técnicas de copywriting, né? Técnicas um pouquinho mais avançadas, etc. Eu falo como que você pode utilizar, né, esse conceito, esse fundamento. Aliás, lembra que eu falei sobre persuasão? A prova social ela é um gatilho de persuasão, né? Que quando você vê que alguma pessoa teve aquela transformação, né, de algo, sobre algo que você está prestes a obter,
o seu cérebro ele entende aquilo como seguro, né? Então, esse é um elemento também interessante. Muito legal, né, essa ideia. Eu acho que isso reforça um pouquinho também aquela ideia do marketing boca a boca, né? Seria, por exemplo, quando alguém chega e fala bem de um produto para você, te super recomenda aquele produto, aí inconscientemente você fica instigado, né, para também querer comprar aquele produto, né? Querer ganhar os mesmos benefícios que a pessoa. Exatamente, é isso aí. Eu acho que eu já até ouvi algum contexto explicando também um pouquinho dessa prova social. Você vai até poder me falar com mais precisão se realmente é ou não. Mas naqueles casos em que, por exemplo, né, tem uma pessoa assim tocando alguma coisa, né, fazendo alguma apresentação assim em um ambiente social, e aí um caso tem uma pessoa ali programada a jogar, né, no caso a doar o primeiro dinheiro. Então, isso aí tudo, assim, para induzir com que as outras pessoas que estão ao redor realmente façam a mesma ação. Encaixaria nesse gatilho ou seria um outro exemplo? Sim, é o mesmo fundamento, o mesmo princípio. No livro As Armas da Persuasão, o Dr. Robert Cialdini, né, esse livro foi escrito na década de 80, ele tem várias edições aí, inclusive ele lançou a 2.0 agora, ele dá outro exemplo, aquelas risadas programadas nos programas de humor, né? Não sei se ainda utiliza hoje, mas antigamente, né, no próprio Chaves que eu citei, você vê aquelas risadas, né, esdrúxulas lá, né, programadas, mas aquilo ali, por mais que a gente saiba, a Maria está falando que Friends também, ó, legal. Por mais que a gente saiba que são programadas, aquilo ali induz o nosso cérebro a rir da piada, achar engraçado, ou então, pelo menos, ficar confortável com o programa. Então, essa é uma forma também de induzir. Tem um palestrante, ele também já morreu, esse cara, ele era muito famoso, né, no meio corporativo americano, Cavett Robert, o nome dele. Ele dizia, através dos estudos dele ali e tal, dos livros, que nós somos imitadores. Né? 95% das pessoas são imitadoras e apenas 5% são iniciadoras. E é por isso que a aprovação social funciona muito bem. Né? Porque a gente vê, a gente se sente impelido a fazer algo quando as pessoas estão fazendo. Né? Isso é até perigoso, né? Porque às vezes um monte de gente está fazendo uma coisa errada e a gente vai atrás. E, cara, nós somos programados assim, né? Para fazer isso. E aí nós, profissionais de marketing, copywriters, a gente utiliza esses recursos para fazer com que as pessoas façam uma aderência, né, mais fácil das nossas ideias, produtos e serviços. Não, muito legal. Realmente, o conteúdo foi muito bacana, inclusive a Ana Clara, ela falou que não tem dúvida aqui, mas que ela gostou muito do conteúdo que foi passado. E realmente, essas técnicas, né, saber escrever um texto, como você ali, que nem você comentou, né, persuadir o seu leitor, mas assim, né, para realmente vender algo que vai fazer a diferença para ele, né, no bom sentido, é muito importante, né? Exatamente, é isso aí, cara, importantíssimo. A Isabela levantou a mão aí. Paulo, boa tarde. Parabéns pelo conteúdo. Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a uma coisa. Eu tive já contato, né, com essas armas da persuasão e também com outros gatilhos mentais, gatilhos de vendas que colocam pessoas em situações e você pode tanto gerar alguma necessidade ou alguma situação assim de problema e implicando também dessa pessoa comprar tanto assim um projeto ou alguma outra coisa assim. Eu fiquei em dúvida de como colocar isso no formato de um texto, entende? Porque quando você está conversando, dialogando com a pessoa, você consegue ir mudando as perguntas e gerando necessidade, enfim. Você já ouviu falar dessa técnica de spin selling? Fiquei com um pouco de dúvida, assim, de como você colocar isso no corpo de um texto, no corpo de um e-mail. No caso, eu não sei se eu entendi a pergunta, é de colocar a forma de você gerar necessidade na pessoa, é isso? Isso, exato. Entendi. Tá, a primeira coisa, assim, regra básica, é fazer uma pesquisa muito bem feita sobre a pessoa que você quer persuadir, né? Sem isso, você não faz um bom copy. Quando a gente vai fazer aqui uma campanha, por exemplo, eu vou citar ali o caso do Mais Esperto que o Diabo, que é de longe um dos meus maiores cases, né? Foram 240 mil exemplares vendidos, né? Não é todo dia que a gente faz isso. Vou dizer para vocês como que eu descobri a forma de gerar essa necessidade, Isabela, e esse desejo nas pessoas. Esse livro ele já tinha uma versão em inglês.
eu simplesmente, na hora de fazer a minha pesquisa, e eu gasto 70% do meu tempo, né, fazendo pesquisas, e só 30% é escrita, especificamente. Quando eu vou fazer um copy para um produto pela primeira vez, eu passo a maior parte do tempo pesquisando tudo sobre aquele produto, sobre o público, sobre o que ele tem. Inclusive, eu faço muito copy para livros, né, como esse que eu mostrei para você. Estou fazendo recentemente para esse livro aqui. E eu, inclusive, peço para os autores, quando eles me contratam, me mandam o livro, que eu preciso ler o livro, né, de capa a capa, para entender o que tem dentro dele e eu vender. Então, assim, eu gasto um bom tempo fazendo isso. Mas vamos lá, falando de pesquisa de público. O Mais Perto que o Diabo já tinha uma versão na Amazon em inglês. E tinha mais de 2.000 comentários, mais de 2.000 avaliações. Eu simplesmente fui, né, e passei 2 dias, mais ou menos, lendo aquelas avaliações ali. E aí eu ia colocando num arquivo, num documento. As avaliações positivas eu utilizei para construir a comunicação para vender o livro. E as avaliações negativas, que não, né, nenhum produto agrada a todo mundo, tem gente que não gostou, etc., eu peguei para matar a objeção. Por exemplo, tinha pessoas que falavam que o livro, a linguagem dele é muito rebuscada. E aí eu explicava, claro, o livro foi escrito há 80 anos, né? Então, assim, fica difícil, né? Era um outro ambiente, num outro país, etc. Então, eu usei essas coisas que as pessoas reclamavam para matar as objeções. E aí deu muito certo. Por quê? Eu entendi o que as pessoas estavam buscando com relação àquele produto. Tá? Vou dar um outro exemplo. Esse aqui um pouquinho diferente. Há alguns anos, na verdade, eu estava começando a minha carreira como copywriter. Uma nutricionista me contratou para escrever uma carta de vendas para ela, e ela ia vender o seu programa de reeducação alimentar. E na época eu precisava entender para quem eu escreveria. Então, eu conversando com aquela nutricionista, ela já tinha feito algumas vendas, e eu percebi que as pessoas que tinham comprado o produto dela tinham um padrão. Eram mulheres de 25 a 32 anos, em média, casadas, né, mães, a maioria de 2 filhos. Né? E aí eu tive um padrão de pessoas que eu deveria persuadir. Como eu entrei no grupo dela, né, de alunas, eles comecei a observar o que aquelas pessoas estavam falando, mas eu falei, eu acho que eu posso ir além. Eu não vou abordar essas mulheres para elas não saberem, né, que eu estou escrevendo copy, mas eu poderia muito bem pedir à nutricionista, mas eu decidi fazer da minha forma. Então, eu percebi que dentro do meu ciclo de amizade ali, das pessoas que eu conhecia, havia algumas mulheres com aquele perfil, inclusive da minha família. Então, eu simplesmente peguei o meu WhatsApp, mandei mensagem para essas pessoas, falei, fulano, eu estou fazendo aqui uma pesquisa de um produto para uma cliente minha, e eu queria saber de você sobre esse assunto, em relação, sei lá, fui muito cuidadoso, né, claro, para não ofender a pessoa, mas, cara, a maioria delas colaboraram comigo. E aí eu percebi que quando elas gravavam áudio, elas falavam algumas coisas muito semelhantes. 2 delas, na verdade foram 3, me deram o gancho que eu precisava para escrever o meu copy. Elas falaram assim, eu não gosto de me olhar no espelho. Né? E aí eu falei, nossa, tá aqui, né, a dor dessas clientes. Né? Elas estão incomodadas com a aparência delas, né? E etc, e por aí vai. E aí eu simplesmente escrevi uma headline lá com a promessa de fazer as pazes com o espelho. Eu falei, olha, você vai olhar no espelho e vai se sentir melhor, você vai passar aqui pelo programa, etc, etc. Então, assim, você não cria necessidade, você descobre a necessidade. Né? Eu sei que para quem nunca fez isso pode ser muito complicado, mas eu dei aqui 2 caminhos. O primeiro lá, eu vi nas avaliações da Amazon, na outra eu conversei diretamente com a pessoa. Na dúvida, faço o máximo de perguntas. Agora, como que se coloca isso no texto? Eu faço o seguinte, no caso lá do livro da Amazon, peguei o que as pessoas já falavam e transformei num texto. Né? No caso lá do emagrecimento, a mesma coisa. Né? Olha, se você se olha no espelho e não gosta, etc. Então, assim, não raro as pessoas me dizem, nossa, você escreveu diretamente para mim. Né? Justamente porque eu observo muito. Então, assim, não sei se eu consegui clarear, Isabela, ou se eu compliquei. Não, conseguiu sim, entendi demais. Muito obrigada. Show de bola.
Paulo, realmente, você abordou, assim, né, duas coisas muito importantes, né? Eu acho que para qualquer venda, assim, que seria realmente, né, isso de você entender o seu público-alvo, né, entender a sua necessidade, também entender o que você está vendendo, né? Nem você até comentou que de realmente fazer a leitura dos livros que você vendem para conciliar essas duas coisas, né? O seu produto com a real necessidade daquele público. Achei muito bacana isso. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Senão a gente já pode ir se encerrando por aqui. Acredito que todo mundo esteja contemplado. Paulo, já quero até te agradecer pelo seu conteúdo, foi bastante engrandecedor para todos nós. Realmente é um tema, assim, bastante alta e assim, né, que a gente sempre tem o que aprender com esse tema. Então, acredito que você trouxe de uma forma bem leve, né, de uma forma bem clara para a gente. E eu só tenho a te agradecer, agradecer mesmo por ter disposto, né, esse tempo, ter vindo passar esse conteúdo. E só antes da gente encerrar também, eu só quero relembrar o pessoal é, para ficarem nos grupos de WhatsApp, porque a gente vai mandar a pesquisa de satisfação referente ao minicurso do Paulo, tanto por e-mail quanto pelo grupo do WhatsApp. Então, pessoal, permaneçam nos grupos, né, que respondendo a pesquisa, vocês também vão estar concorrendo, né, à bolsa da Sigma Treinamentos com os 3 cursos, né, de Excel avançado, Power BI e PowerPoint criativo. Olha que legal. Muita coisa, né? Eu também agradeço, Jéder, pelo convite. Fiquei muito feliz aí de compartilhar. E eu quero dar uma sugestão para vocês, né? Tem lá os meus livros, na própria Amazon tem, né? Vocês podem pegar. Como eu mostrei aqui, tem esse aqui que é o volume 2, mas tem o volume 1, que é o vermelhinho, que ele não está por aqui, né? Está sempre perdido. Mas vocês podem começar pelo vermelho. Esse aqui é um pouco mais denso, mais avançado. Eu costumo brincar dizendo que o de capa vermelha, que é o Copywriting volume 1, é a graduação em copy, né? Esse aqui é a pós-graduação. Então, eu acredito que vocês vão ter uma visão um pouco mais aprofundada sobre esse tema, né, dentro desses livros aí. Não, perfeito. Se você quiser pedir para a sua assessora, né, mandar para a Ana direitinho o nome e tudo mais, a gente já joga esse material lá no nosso grupo também. O pessoal está indo atrás, né, e está conseguindo ter o acesso aí a esse conteúdo. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, gente. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Desejo muito sucesso para vocês aí. Para você também. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, Paulo. Obrigado pelo conteúdo.